A história no ensino médio, ela é toda ensinada da seguinte forma. Existe algum grupo dominante em determinada época. Então nós temos, na Idade Média, e são entes, né? Entes muito abstratos, né? Na Idade Média, nós temos um ente que dominava. A igreja. Né? Não fala a igreja católica, não. É a igreja. Eu não sei o que é isso, né? A igreja. No século XVI... E são vilões, né? Sempre. Né? São vilões. Então, na Idade Média, nós temos a igreja. No século XVI, como já começa a se falar das grandes navegações e da história do Brasil, nós temos um outro vilão, né? Portugal. Aí chega-se ao século XVIII, XIX, tem um outro vilão, Inglaterra, né? E chega-se ao século XX, Estados Unidos. Então a história, ela é toda ensinada. Os últimos dois não estão muito errados, não. Os últimos dois não estão muito errados, não. Não, eu não estou falando do sentido de ser vilão ou não. Eu tô falando no sentido de ser uma entidade que domina tudo, que domina tudo e que manipula tudo. Explicando a história de uma forma simplificada, de explorador e explorado. Tudo se reúne a dois grupos, né? Eu não estou afirmando que houve contribuição positiva da Inglaterra e dos Estados Unidos, não. Estou falando aqui... Gente... A vida é muito mais do que isso, né? Era complexo, A vida é muito mais do que isso. Porque, por exemplo, os Estados Unidos hoje dizem que, por exemplo, é a nação com mais missas tradicionais no mundo inteiro. Então, é porque realmente os Estados Unidos é uma nação complexa, porque ela foi fundada por princípios complexos. É um povo que é muito industrioso. Então, eles conseguem fazer o mal bem e o bem bem, né? Então, o norte-americano realmente não tem meio termo com eles. Mas não é uma nação... de vocação católica como são os povos latinos, como nós dissemos. Não foi formada assim, né? Mas a história, ela é toda ensinada desse jeito. E ela é toda ensinada nessas caixinhas, que às vezes... E abaixo disso há as classes, não é? Abaixo da igreja, uma grande vilã, na Idade Média tem os nobres e os servos. Quando chega, né, na Inglaterra, quando Portugal é o vilão, né? Tem os metropolitanos e os explorados, os colonos. Quando chega na época da Inglaterra e dos Estados Unidos, tem o burguês e tem o proletário. Então é tudo assim. É tudo nessas caixinhas. Não se diz um nome, não se diz uma pessoa. Eu acho isso é o mais engraçado. Nas minhas aulas eu sempre insisto em nomes, porque a história é feita de pessoas. De pessoas de carne e osso. Certo? Não é feito de... Claro que são grupos que agem, mas são pessoas. E esses indivíduos, esses professores, não são capazes de dar um nome de um nobre explorador medieval. Mas sabem que a nobreza era uma grande exploradora. Enfim, por que eu estou falando isso tudo? Porque o ensino é todo assim. O ensino é todo encapsulado, de modo que se você vai fazer uma prova, você já sabe as respostas, mesmo que você não tenha estudado. Porque você sabe qual é a linha que você... o que é esperado de você naquela resposta. Que é sempre uma resposta de há uma instituição ou um país, sei lá, uma entidade dessas, que oprime, que manda e que é responsável por tudo que acontece, e uma série de grupos que estão ali em briga, um explorando e um sendo explorado. É isso o ensino de história.